Oi pessoal, nessa aula nós vamos discutir os procedimentos metodológicos que nós vamos ter a partir de agora em relação à nossa disciplina de instrumentação para o ensino de física. Bem, como eu havia dito a vocês, agora nós vamos trabalhar alguma coisa mais relacionada com a parte prática. Então o objetivo principal dessa disciplina é que você possa ser capaz de produzir materiais de apoio, ou seja, instrumentos de ensino para que você possa estar levando para o ensino médio, como professor. Então, deixar claro aqui que a gente não vai apenas fazer partes experimentais. Nós vamos trabalhar, na verdade, com um conceito que nós podemos definir como atividades didáticas. O que seriam essas atividades didáticas? São atividades que proporcionem a aprendizagem de uma maneira planejada, ou seja, tem que sair um pouquinho dessa parte tradicional. Você não pode simplesmente utilizar, passar o conteúdo e pedir uma lista de exercício. A ideia aqui da disciplina é que você possa construir meios para a construção do conhecimento no ensino de física. Podemos, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você pode estar em uma aula utilizando revistas em quadrinhos, análise de vídeo, de filmes. Você pode estar preparando uma pesquisa de campo. Então são múltiplas as possibilidades que você pode ter de recursos para ensinar física. Muitas delas nós vamos recorrer à nossa disciplina de metodologia do ensino de física. Tá bom? Vamos recorrer para lembrar. Nós vimos na disciplina de metodologia do ensino de física que se usarmos mapas mentais poderemos chegar a um certo ponto, né? A um certo conhecimento para ser trabalhado em sala de aula. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou estar aqui dando algumas orientações de como vocês vão proceder a partir de agora com a disciplina. Então, a partir de agora, a disciplina ela vai ter um caráter mais prático. Ou seja, eu vou passar algumas atividades para vocês e vocês vão ter que produzir esses materiais. Esses materiais, eles futuramente vão ser transformados em um site para que qualquer pessoa possa buscar essas informações. Depois eu vou explicar melhor como nós vamos publicar esse site, tá bom? Então, de antemão, eu já peço vocês que tomem cuidado com essa questão de plágio. Tá bom? Por quê? Porque a partir de agora nós vamos pensar em produzir um site onde outros professores podem pegar o seu material para ser utilizado e vocês futuramente, quando forem para a sala de aula como professores, vocês vão poder pegar esses materiais que vocês vão produzir agora nessa disciplina para vocês utilizarem na sala de aula de vocês, tá bom? Então, vamos ver aqui agora o modelo que vocês têm que entregar nessa semana e a partir da próxima semana nós vamos discutir como vai ser toda semana uma temática diferente, tá bom? Então vamos lá. Materiais que vocês vão ter que me entregar semanalmente, tá bom? Primeiro nós temos aqui o plano de aplicação. O plano de aplicação ele é destinado ao professor, então ele não é destinado ao aluno. Então quando você vai escrever aqui o seu material, você vai colocar esse material destinado ao professor. Por que isso? Bem, nós vamos estar publicando os trabalhos de vocês em um site para que qualquer professor possa ter acesso. Então é interessante aqui que você prepare um material destinado para o professor. Então essa primeira parte aqui é do professor e vai ter uma outra parte que é destinado ao aluno. Então o que seria o plano de aplicação da atividade didática de ensino de física? Vocês estão vendo aqui que nós temos tipos aqui de atividades. Tem atividade experimental, uso de simuladores, uso de vídeo, entre outros. O outros aqui você pode descrever o que seria. Então lembre-se, atividade didática é qualquer ferramenta que você pode estar utilizando para ensinar física aqui nessa nossa disciplina, voltado para o ensino médio. No caso dessa semana, nós vamos estar trabalhando com o uso de simuladores. Então você vai colocar aqui o uso de simuladores. Então qual seria o tema da atividade? Seria o tema que está relacionado com a atividade que você vai fazer. No caso aqui da nossa semana, seria lançamento oblíquo. Objetivo da atividade, você vai descrever quais são os objetivos daquela atividade, o que você pretende, caso você faça atividade didática, quais são
os objetivos dessa atividade. Turma adequada, por quê? Porque o professor pode pegar essa temática e trabalhar com outras turmas. No caso de lançamento oblíquo, a turma adequada é primeiro ano do ensino médio. Porém, ele pode estar pegando esse material e estar fazendo uma revisão para o Enem. Então, você pode estar colocando aqui apenas a turma adequada. O número de alunos sugerido de cada atividade. Por quê? Da aplicação da atividade. Porque dependendo da atividade, se ela for complexa, ela pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Então, você tem que ter uma noção aqui de tempo. Então, essa atividade, por exemplo, de lançamento oblíquo, o professor pode estar trabalhando em 2 horas aulas. Aí você, dependendo de uma atividade mais complexa, você pode colocar mais tempo. Vamos supor que ele esteja fazendo uma atividade experimental e essa atividade experimental é complexa, então você coloca mais tempo. Então, cada atividade que você colocar, você tem que ter uma noção aí de tempo. Tá bom? O número de alunos sugerido, né? Você vai, dependendo da atividade também, você vai dizer quantos alunos seria o ideal para trabalhar essa atividade aqui. No caso dessa semana, como é o uso de simuladores, você pode dizer que uma turma completa é suficiente. Mas determinado tipo de práticas experimentais, você pode dizer para o professor dividir a turma para trabalhar em 2 momentos, por exemplo. Os materiais necessários, quais são os materiais que o professor precisa ter para fazer a atividade que você está propondo. E citar onde o professor pode encontrar, caso não seja um material muito geral. Por exemplo, um material de eletrônica. Você pode dizer lá que ele pode encontrar determinado aí resistor numa loja de eletrônica, por exemplo. Bom? E qual é o ambiente adequado para a atividade? Se ele vai poder fazer isso dentro da sala de aula, na quadra de esporte, no laboratório de física, laboratório de informática e etc. Os conhecimentos prévios necessários para o professor, o que o professor precisa saber, além da parte da física, que é óbvio, é saber se ele precisa ter outros conhecimentos. No caso aqui do uso de simuladores, é preciso que ele tenha noções de informática. Então você coloca que ele precisa ter algumas noções de informática, porque é natural que na hora que o aluno for fazer a atividade dessa semana, por exemplo, do FET Simulações, alguns computadores dê problema com a instalação do Flash. Então você às vezes tem, ou então do plugin de HTML. Então você coloca aqui que ele tem que ter noções básicas de informática. E como é que vai ser feita a avaliação? Como é que você propõe que o professor avalie o conhecimento do aluno nessa atividade que você está descrevendo? E a bibliografia recomendada. Essa aqui não é a bibliografia que você fez a atividade didática. É a bibliografia recomendada que você indique para o professor procurar. Pode ser sites, livros, artigos, tá bom? E aí você coloca. Você pode ler o artigo tal, que tem essa temática, você pode dizer isso, tá bom? Então é bem interessante isso aí. Então isso aqui ele vai estar lá no site que eu vou desenvolver para colocar os trabalhos de vocês. E aí qualquer professor pode estar baixando esse material. Por isso eu peço que tenham muito cuidado com a questão de plágio, porque o material vai estar descrevendo quem foi que fez o material, tá bom? No caso, os alunos aí que é responsável pelo material. Então, eu peço que vocês tomem muito cuidado com a questão de plágio, porque vai estar na internet esse material que vocês vão produzir durante todo o curso. Então, agora vamos ver o material que é destinado ao aluno. Então, pessoal, agora nós estamos aqui na parte da prática didática voltado para o aluno, que consta aqui um material de passo a passo, como é que deve ser feita a aplicação. Vocês já estão bem acostumados com o roteiro de prática experimental. Aqui é bem parecido, só que não necessariamente precisa ser um experimento. Como eu falei, ela aqui conta de uma prática didática. Então você pode pegar aqui diferentes maneiras de se ensinar a física. Desde experimentos, uso de simuladores, análise de vídeo, uso de quadrinhos em sala de aula, mapas mentais, uma investigação, pesquisa em grupo. Então são muitas as possibilidades. Muitas delas vocês vão recorrer à disciplina de metodologia de ensino de física, que vocês já estudaram. Vocês podem pegar qualquer uma daquelas temáticas de metodologia de ensino de física e pode estar utilizando aqui. No caso, para vocês aprenderem, para a gente discutir como é que vai ser a qualidade desses materiais, é interessante que nessa primeira vez aqui todos vão fazer a mesma coisa, que vai ser o uso de simuladores. Mas a partir da próxima semana, você como aluno vai ter o poder de escolher
qual é a ferramenta adequada para a sua proposta, tá bom? E vocês podem pesquisar outros materiais, artigos, não tem problema nenhum. Aqui você não precisa inventar a roda. Você só precisa desenvolver em uma prática didática. Como professor, você, próxima semana, vai dar uma aula para um determinado ano de ensino médio. E aí você quer fazer uma atividade diferente, utilizando um instrumento de ensino diferente. Então, aqui é uma proposta. E aí depois vocês vão poder baixar esses materiais aí futuramente, aí, quando vocês estiverem na sala de aula. Então, basicamente é o quê? É o título da prática, que é obrigatório, os objetivos. Esses objetivos podem ser os mesmos lá do plano. Uma introdução. Qual é a diferença entre introdução e fundamentação teórica? A introdução, pessoal, é uma chamada que você tem para o aluno se interessar por aquela prática. Então, geralmente aqui é um parágrafo. Então, você só vai colocar aqui alguma coisa relacionada com o cotidiano. Então, por exemplo, você pode relacionar lançamento oblíquo, como, por exemplo, futebol, Jogos Olímpicos, campeonato de robô, às vezes tem um de lançamento oblíquo. Então, você pode fazer aqui uma introdução para que os alunos aí, eles possam fazer aí, se interessar aí pela sua prática que você está desenvolvendo aqui, tá bom? Já a fundamentação teórica, ela é um pouco mais abrangente. Mas aqui é apenas um resumo, tá bom, pessoal? Aqui não é interessante você colocar muita coisa. Porque aqui, na verdade, é como se fosse aqui um material de apoio para o aluno, para o professor. Para o aluno não precisar pegar o livro didático. Até porque essas práticas didáticas vão estar com o professor e o aluno pode tirar as dúvidas, tá bom? Mas no caso aqui, nós temos aqui lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo, o que vai ser? Você vai colocar todos aqueles desenhos dos vetores, a decomposição das velocidades, sobre o ângulo, as formulazinhas básicas, tá bom? Material necessário é o que o aluno tem que utilizar. No caso aqui do uso de simulador da semana, ele vai utilizar apenas computador, né? Com ou sem internet, dependendo se vai baixar ou não o aplicativo aí, do FET, no caso. Mas aí, se for uma atividade experimental, você vai descrever. Resistor de 100 kΩ, bateria de 12 volts, então você vai colocar isso aí, protoboard, etc. Metodologia que você vai descrever o que o aluno tem que fazer, tá bom? Os resultados aí vai depender. Você pode pedir resultados se for uma atividade experimental, uma atividade de pesquisa, ou seja, são atividades que estão relacionadas com a metodologia científica. Agora nós sabemos que não necessariamente toda atividade vai ter um resultado pronto. Você pode, por exemplo, mapas mentais, você pode pedir aqui para o aluno que ele coloque aqui um mapa mental aí que ele conseguiu desenvolver da atividade. A conclusão você pode transformar por meio do pedido que o aluno faça a conclusão, ou, por exemplo, fazer uma análise de uma questão. Baseado no que viu, descreva, por exemplo, o fenômeno. Então, você pode colocar aqui. Então, e atividade de aprofundamento são questões relacionadas com a temática, uma, duas, três questões, para mostrar que aquilo ali que ele está vendo cai, por exemplo, no Enem, tem no livro, na Olimpíada de Física. E as referências bibliográficas. Pessoal, isso aqui é apenas uma sugestão de organização, tá bom? Não é obrigatório que você faça dessa maneira. Isso aqui é só um modelo, você pode alterar o modelo ao seu critério. Mas isso aqui é uma maneira bem geral aqui de você estar utilizando. Lembrando que isso aqui é voltado para o aluno e não para o professor. Então, lá cada atividade vai ter o material do professor e o material do aluno. Então, vai ser 2 arquivos e toda semana vocês vão ter que produzir pelo menos esses arquivos. Algumas aulas vocês vão ter que produzir vídeos também, mas isso aí vamos deixar para outro momento. Então, toda aula vai ter esses 2 documentos obrigatórios, tá bom? Então, nós vamos agora ver como é que seria no FET. Então, vamos lá. Então, pessoal, nós vamos aqui para o FET Simulações. Vocês vão encontrar aqui facilmente aqui FET Simulações, aqui, aí você vai procurar aqui na parte de Física. Vamos estar utilizando bastante aqui, pelo fato das nossas atividades remotas, tá bom? Mas, lembrando que não é obrigatório a gente fazer toda semana ela aqui não, que é apenas sugestão essa semana para nós entendermos aqui.
Então eu vou tirar essa parte que nós vamos estar trabalhando com a parte de movimento. Nessa semana nós vamos trabalhar com movimento aqui de projéteis. Então você vai acessar aqui. Então, ó, observem aqui que aqui você pode trabalhar diversas coisas aqui. Ele bota aqui você uma altura X, aqui por exemplo, para o lançamento horizontal, né? Então ele te dá aqui as materiais de medidas. Nós temos velocidades, componentes, aceleração, resistência do ar, tem a parte de vetores, arrasto, laboratório. Então o que você vai fazer? Você vai pegar e você vai dizer aí, fazer um material para que o professor, que o aluno faça relacionado com a temática aqui, a temática que você esteja trabalhando, tá bom? Temática que você esteja trabalhando aí. Então você vai, pega o print aqui da tela e vai comentando aqui, fazendo aquele relatório. Só primeiro lance uma abóbora que tem massa de 5 quilos. Você pode aumentar, diminuir aqui essa massa também, né? Fazer um diâmetro, a gravidade, aumentar, diminuir a gravidade. Então você vai dizer como é que o aluno deve proceder. No caso aqui fica bastante parecido com uma atividade experimental, tá bom? Então essa é a atividade da semana. Você não precisa pegar todas as partes aqui. Você pode pegar apenas algumas delas aqui para ser trabalhado na aula, tá bom? Então essa atividade vocês vão ter que fazer na semana. Essa atividade específica você vai poder trabalhar em dupla. Então pode ser 2 pessoas envolvidas de maneira remota, né? Cada um faz uma partezinha. E aí na outra semana eu vou pegar o trabalho de vocês, nós vamos se reunir, eu vou mostrar os trabalhos para os outros alunos aqui, né, da disciplina, e nós vamos discutir sobre a qualidade dos materiais e como é que nós vamos postar esses materiais na internet. Então eu preciso ter uma certa qualidade, porque vai estar envolvido tanto o nome de vocês, o meu nome, como o nome da instituição, que é o IFP. Então por isso, peço que capriche, e a somatória dessas atividades vai corresponder à nota de vocês, tá bom? Qualquer dúvida aí, vocês podem comentar e entrar em contato comigo, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.